Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga Vânia, a nossa intérprete de Libras. Olá, Vânia! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano, onde continuaremos, então, a tratar do assunto genética e trataremos sobre heredogramas e genealogias. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos relacionar então a dominância, segregação dos alelos e combinação de gametas ao acaso com as proporções obtidas nos cruzamentos genéticos e analisar genealogias para identificar os padrões de herança. Bom, o que vai acontecer aqui então? Cada nome difícil, nomes diferentes, genealogia, heredograma. Então, lembram quando vocês iniciaram o ensino fundamental, lá no sexto ano, que o seu professor de história geralmente deve ter pedido para você fazer a sua árvore genealógica? Ou seja, pegar o seu pai, a sua mãe, você, seu avô, sua avó, e aí vai fazendo aquela árvore genealógica, onde vamos identificar os nossos antepassados, os nossos irmãos, né, a nossa família. Isso, então, você já está acostumado a fazer. Isso que nós estamos fazendo, você já fez e nós vamos analisar aqui hoje, é uma genealogia. Só que aqui na biologia, nós vamos conseguir analisar e identificar, por exemplo, o comportamento de uma determinada herança. Então, se essa doença, uma doença, por exemplo, que é comum, uma doença genética, vamos pegar aí a questão da fenilcetonúria. Olha o nome difícil, fenilcetonúria. Ela vai ser uma doença genética, tá? Onde a pessoa ela vai ter uma deficiência, então, de um aminoácido. Ela é uma questão hereditária. A partir do momento, então, que eu vou analisar essa manifestação dessa doença em seres humanos, eu vou utilizar um recurso que vai ser a genealogia, onde eu consigo mapear e ver onde que essa doença vai se manifestar e qual o padrão com que ela se manifesta. Então, esse é um dos principais objetivos, então, das nossas genealogias. Então, para a gente compreender melhor sobre esse assunto, vamos lá. Vamos retomar, então, um pouquinho da nossa aula anterior para a gente compreender mais como que se dá a manifestação, então, de uma determinada característica. Nós sabemos que lá na nossa célula, tá? Em qualquer célula aqui do meu corpo, do seu corpo, existem, então, cromossomos que vão carregar, vão trazer consigo características que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, correto? Igual a gente tem ali. Então, num cromossomo ali, no caso, eu vou ter 2 alelos, ou seja, vou ter o gene azão e o gene azinho para uma determinada característica. Vamos colocar aí para olho azul. Então, essa pessoa, ela vai carregar consigo um gene azinho para a cor azul. Quando ocorre, então, a meiose, ou seja, vai ocorrer a divisão dessa célula para a formação dos gametas. A meiose, ela vai acontecer para formar gametas. Vai acontecer, então, que a separação, onde eu vou ter em uma célula, em um gameta, ou azão ou azinho. Nesse caso aqui eu separei para a gente compreender. Vai ter azão e a outra vai ter o azinho. Então, nós temos lá, então, células que vão ter apenas um alelo. Quando ocorre a fecundação, né, o espermatozoide, ele vai fecundar o óvulo e vai formar um zigoto, vai, então, juntar o meu cromossomo com o cromossomo da outra pessoa. E aí, o meu filho, ele vai carregar parte das minhas características genéticas e parte das características genéticas da mãe. E com isso, pode ser por acaso, por exemplo, que o meu filho
nasça com o olho azul. Como assim, Vinícius? Eu tenho gene que eu carrego, igual no caso aqui a gente vê, azinho. Vai que a mulher também tem o gene azinho. Na hora então da fecundação, originou-se uma célula, então um zigoto azinho, azinho. Nesse caso, o filho vai nascer com o olho azul. Poderia nascer com o olho castanho? Poderia. Se eu ou a mulher, por exemplo, tivesse o gene, no caso azão, e na hora da fecundação ocorresse a formação. Lembramos então como que ocorre então a manifestação de uma determinada característica? E nós sabemos que essa carga que eu carrego dentro da minha célula, azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, eu vou chamar de genótipo. Então, genótipo. Genótipo vem de gen, vai estar lá dentro da minha célula. E o olho, essa característica manifestada, ou seja, o que eu consigo ver, o olho azul eu chamo de fenótipo. O fenótipo vai ser a característica que eu vejo, que vai se manifestar. Então, se eu falo que você tem o olho azul, eu estou falando que o seu fenótipo é azul. Eu posso até brincar que, fenotipicamente falando, o seu olho é azul, ou seja, está correto. É a característica manifestada. E isso Mendel traz para a gente que uma característica ela é determinada por dois fatores, ou seja, dois genes, que se separam na formação dos gametas. Bom, feito isso então, vamos para a nossa aula de hoje para a gente compreender aí como que se dá esse padrão dessa herança. Quando eu estou falando em genealogias ou heredogramas, tá? É a mesma coisa. Vai ser o quê? A representação de indivíduos e de grupos familiares, onde eu vou utilizar símbolos, tá? Não é qualquer símbolo. Ah, eu quero me desenhar com uma estrela. Quero desenhar um coraçãozinho para o meu pai. Não. Símbolos estabelecidos já, onde nós conseguimos verificar e analisar o determinado comportamento de uma determinada característica, tá? Então, é uma forma, igual eu falei, de acompanhar a herança de uma determinada característica. Por que a gente vai utilizar isso? No caso da espécie humana, gente, ela não vai originar muitos descendentes, não. Por exemplo, minha avó teve 11 filhos, beleza, mas foi um de cada vez. Nós não somos igual, por exemplo, a ervilha de Mendel, que o ciclo reprodutivo dela é curto e ela gera vários descendentes em uma só geração. E nós sabemos que a cada cruzamento, a probabilidade vai ser o quê? A mesma. Mas vai que, por ironia do destino, sempre cai aquela mesma característica se manifestando. Eu não posso afirmar que ela é dominante. Não posso. Porque a probabilidade é uma probabilidade, não é um evento exato. Por isso, então, a gente consegue verificar isso através das genealogias, tá? Porque nós temos poucos descendentes de uma só vez. Você não vê aí todo dia falando e toda hora que uma pessoa teve aí 10, 12 filhos de uma vez. Não tem, né? Tem nem como. Então, a gente pode ter mais um de cada vez e ao longo do tempo. Então, a genealogia, ela serve para isso. E os símbolos utilizados, como que vão ser esses símbolos? Exemplo, eu tenho aqui, então, símbolo para homem, símbolo para mulher, símbolo para pessoa afetada, para pessoa normal, para casamento, para morte do indivíduo, para irmãos. Como assim? Vamos analisar aqui, olha, que interessante. Quando eu utilizo o quadrado, eu estou falando pessoa do sexo masculino. Bolinha, sexo feminino. Quando eu coloco losango, é o sexo indefinido, tá?
Toda vez que eu coloco esses símbolos sem colorir, eu estou falando de indivíduos normais, tá? Essa característica não foi manifestada. A é indivíduo recessivo, nem sempre. Toda vez que eu coloco indivíduos afetados, eu vou colorir. Quando eu coloco um cruzamento sem filhos, então eu coloco, ó, homem, né, sexo masculino com feminino, ocorreu o cruzamento, ou seja, ocorreu a união, não originou filho, então eu coloco um tracinho sem nada. Quando eu coloco, então, o símbolo aqui, ó, achurando no meio, significa que faleceu, e aí, dentre outros aqui, que você com o tempo vai se acostumar. Mas vamos ver aqui, ó, o caso da filiação, que sempre um homem e uma mulher. A questão de irmãos, reparem que eles sempre vão ser ligados, tá? Vão ser levados ao pai e à mãe. E quando eu tenho o caso de gêmeos? Quando são gêmeos idênticos, que nós chamamos de gêmeos monozigóticos, eu sempre vou representar assim, tá? Então, eles são idênticos, ou seja, tem um elo ligando eles. Quando são gêmeos dizigóticos ou fraternos, eu não coloco nenhum tracinho aqui. E quando a gente vai interpretar essa genealogia, a gente vai numerar os indivíduos, tá? Sempre, tá? Da esquerda para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso seguir 5, 6, ou então eu coloco geração 1, indivíduo. 1, 2, 3, 4. Geração 2, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, depende muito da abordagem do autor. E aí eu te faço uma pergunta. Como interpretar essa genealogia? Vou te passar uns passo a passos aí, que se a gente fizer direitinho, você vai conseguir resolver todas. Vamos lá. Tenho essa genealogia. Tenho aqui, então, 2 pessoas afetadas, um homem e uma mulher, que tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. 3 mulheres e um homem, sendo que esse homem nasceu afetado. Primeiro passo, então, que eu vou ter para identificar, vai ser o seguinte: localizar os indivíduos heterozigotos. Como assim, Vinícius, localizar os indivíduos heterozigotos? Como que eu vou saber, sendo que não tem nenhuma informação aí para mim? Simples. Pais iguais, ou seja, pais normais ou pais afetados que vão possuir filhos diferentes, ou seja, os pais aqui são o quê? Afetados. E vão possuir filhos tanto afetados quanto o quê? Normais. Opa! Aí, ó, diferente. Eu falo, então, que o pai e a mãe vai ser heterozigoto. Então, aqui, ó, azão, azinho, azão, azinho. Como assim, Vinícius? Em um cruzamento heterozigoto, eu não vou ter várias possibilidades? Tanto, nesse caso, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, pais iguais com filhos diferentes, os pais são heterozigotos. Consigo saber aqui o genótipo aqui desse filho? Vamos lá. Azão, traço. Por que é um azão, traço que eu vou colocar? O azão, eu tenho certeza que ele vai receber. E o azinho, eu tenho certeza que ele vai receber? Até então eu não sei. Porque vai que a mãe e o pai mandou azão, azão. Ele tem o mesmo fenótipo do pai e da mãe. Por enquanto, então, a gente não vai preocupar. E o restante? Vai ser tudo o quê? Azinho, azinho. Mas por que, Vinícius, que eu sei que vai ser azinho, azinho? Se os pais são heterozigotos e estão afetados por essa característica, significa, então, que essa característica analisada é uma característica dominante. Porque a característica dominante, ela só vai se manifestar em o quê? Homozigose, ou seja, azinho, azinho, no caso. Então, a gente sabe aqui. Então, beleza. Casais com o mesmo fenótipo, que possuem filhos com fenótipos diferentes, são heterozigotos. Primeiro passo, tá? Identifiquei. Segundo,
identificar o padrão da herança. Acabei de falar com vocês. Que vai ser o quê? Uma herança dominante. Por quê? Os pais são heterozigotos com filhos que podem ser tanto homozigotos recessivos e esse daqui que a gente não consegue identificar ainda. Nesse caso, o padrão da herança é uma herança dominante. Próximo, determinação aí então dos demais genótipos. Eu vou resolver, eu vou fazendo as possibilidades de cruzamento que eu tenho certeza. E toda vez que eu não tiver a certeza absoluta daquele cruzamento, ou seja, daquele indivíduo, eu vou colocar o quê? Um gen e o tracinho, como é o caso desse indivíduo aqui, ó. Azão, azão, com azão, azinho, eu vou ter a possibilidade. Os filhos, então, normais, vão ser filhos recessivos, ou seja, que não vão possuir essa característica. Vão ser todos azinho, azinho. Já esse daqui eu não vou conseguir identificar. Por quê? Porque tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos, então eu não consigo afirmar 100% que ele pode ter recebido o azão do pai e da mãe ter recebido o azinho. Vai que a mãe, ele recebeu o azão da mãe também. Ou recebeu vice-versa. Só teríamos a certeza, tá? A certeza de saber o genótipo dele se ocorresse aqui um cruzamento e eu conseguisse ver a descendência dos seus filhos. Então, nesse caso, eu não consegui identificar o genótipo desse indivíduo. O que é que eu faço? Tracinho. Preciso te preocupar? Não. Então, não consegui identificar do indivíduo 2, linha 1, linha 2, 1, 2, 3, 4. Complicado? Nem tanto. Vamos tentar aqui determinar aqui, então, o padrão da herança dessa genealogia. Primeiro passo, identificar indivíduos heterozigotos. Pais iguais com filhos diferentes. Pais iguais com filhos diferentes. Tá certo? Tá. Nesse caso, os pais são o quê? Heterozigotos. Azão, azinho, azão, azinho. Já identifiquei. Feito isso, eu sei que é azão, tracinho e azão, tracinho. Mesmo caso do outro. E esse indivíduo aqui, ele vai ser o quê? Recessivo. Porque essa característica é uma característica o quê? Dominante. Os pais são afetados, e nesse caso, se eles são afetados e são heterozigotos, a característica manifestada é dominante. Então, se olha, pais iguais com filhos iguais, genótipos são o quê? Iguais. Se ele é recessivo, se ela é recessivo e é normal, casou com uma pessoa que é normal e teve um filho normal, eles só podem ser o quê? Mesmos genótipos. Azinho, azinho, com azinho, azinho. Nesse caso aqui, olha, pais diferentes. E os filhos, ó, tudo diferente. Nesse caso, então, eu sei que todo mundo que vai ser normal é azinho, azinho. Nesse caso, eu consigo saber o genótipo desse? Consigo. Eu sei que esse indivíduo aqui, ele é azão, azinho. Por quê, Vinícius? Ele teve duas filhas, recessivas. Se ele é azão, azinho, e a mulher, se ela é azão, azinho, e o homem é azinho, azinho, é recessivo, só poderia acontecer o quê? Dele ser heterozigoto. Então, a herança é dominante. Bom, chegamos ao fim, então, dessa aula. Vou deixar aqui uma questão do Enem para você analisar e resolver. O comentário dela está aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar nos canais de comunicação, que irei resolver aqui para vocês no ao vivo. E vejo vocês, então, na nossa próxima aula, onde continuaremos, então, a falar sobre genética. Até mais!